Hoje sou eu que vou trazer a palavra para vocês, amém? Boa noite, você que nos acompanha pela internet. Fique aí e receba a sua porção, meu irmão. Em nome de Jesus, aí mesmo no seu lar. Receba o toque do Senhor, para a honra e para a glória dele, amém? Vamos orar pela palavra nesse momento. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui mais um dia, Pai. Oh, Pai, queremos aprender mais de Ti. Queremos que o Senhor fale conosco, nos renova, nos transforma, porque a Tua palavra tem esse poder, Pai. Usa a minha vida, Senhor, com ousadia, com autoridade, Senhor. Pai, que não seja mais eu, mas que seja o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que venha o Teu reino neste lugar, que venha, Senhor, sobre nós somente o Teu Espírito Santo, Pai. E que o Seu Espírito possa falar muito mais do que vai ser falado aqui, nesta noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, não pode dormir aqui na minha pregação, irmãos. Estou olhando. Glória a Deus. Eu sei que quinta-feira é um culto difícil, porque é um culto do meio da semana, as pessoas estão cansadas. Mas Deus tem uma porção para você nessa noite. Aleluias. Bom, deixa eu te falar como surgiu essa mensagem. Até terça-feira, a minha mensagem estava toda prontinha, toda bonitinha. Eu já sabia o que pregar, já tinha estudado, mas aí na terça-noite, o Senhor começou a mudar tudo. Porque nós que estamos aqui, deixa eu te falar uma coisa, a gente tem a responsabilidade de trazer aquilo que Deus quer. Não é aquilo que eu quero. Não é aquilo que o pastor quer, não é aquilo que a pastora Nazaré quer, mas nós temos essa responsabilidade. Então, quando eu estou na escala, eu já começo a pensar, Senhor, o que o Senhor tem para nós? O que o Senhor tem para nós? E até terça-feira, a mensagem estava pronta, uma linda mensagem também, mas não foi dessa vez, porque hoje o Senhor me enviou neste lugar para falar que Ele é um Deus de grandes coisas. Primeiramente, eu gostaria de ressaltar a palavra de Deus, ensinar um pouco vocês sobre a palavra de Deus. Essa é a nossa bússola, esse é o nosso manual, é aqui que nós confiamos. Quando eu abro a minha palavra, não é somente um livro, mas é Deus falando comigo, é Deus falando com você. A palavra de Deus fala que esta palavra é viva e eficaz. Você pode ler hoje, irmão, uma passagem. E daqui um ano você lê essa passagem, Deus fala com você de maneira diferente. E eu andei estudando sobre a palavra de Deus. Muitos creem em objetos. Vocês sabem de que eu estou falando, né? Creem em objetos, esse lencinho aqui cura. Não, mas nós cremos na palavra de Deus. Amém? Ele honra a sua palavra. Então, o nosso maior amor tem que ser por Deus e pela sua palavra. Amém? A Bíblia é um livro escrito há mais ou menos 3.600 anos atrás. Com mais de 40 autores. Que não se encontra nenhuma falha e nenhuma contradição. Foi traduzido em diversos idiomas. E tem um tema central aqui. Todos passaram por aqui e afirmaram que viria Cristo, o nosso Salvador. E qual é o livro que existe até hoje? A Bíblia, a palavra de Deus. Então, quando nós realmente estamos com a palavra de Deus, meu irmão, ela é como um foguete que vem dentro de nós, aquecer o nosso coração, nos levantar, trazer esperança, trazer força, trazer realmente a vida de Deus para dentro de nós. Amém? Vocês estão me entendendo nessa noite? É o poder da palavra. Nós temos que crer em sua palavra. Quando Deus te leva a você ler algum capítulo, alguma história de homens e mulheres de Deus, saiba que
hoje, se você ler hoje, Deus não está falando mais com eles, mas está falando comigo e com você. Você tem que entender isso. Nós temos que ser comprometidos com a sua palavra. Eu amo a palavra de Deus, irmãos. Eu amo, 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 de paixão. Eu sou uma apaixonada pela Bíblia. E eu gostaria muito de despertar isso em você nessa noite. Que você tenha amor pela palavra, que você tenha paixão por tudo que Deus fala, que você tenha realmente vontade de sentar e aprender mais do Senhor. Esse é o meu desejo nessa noite, para você que me ouve. E aí, Deus mudou totalmente a palavra. Vamos para a palavra? Eu não poderia deixar de pregar sobre o Salmo 126. Eu nunca preguei sobre ele. Abra aí a sua palavra. Nós também vamos colocar aqui no telão. Salmo 126. É como se o próprio Deus colocasse no meu espírito. É uma coisa assim tão forte. Fala para o meu povo que eu ainda tenho muito a fazer nesse ano. Não, eu acho que vocês não entenderam. Fala para o meu povo que eu ainda tenho muito para fazer neste ano. E eu quero te explicar um pouquinho mais desse salmo maravilhoso, lindo, que é o Salmo 126. Mas para isso eu tenho que te explicar o contexto em que o povo de Deus vivia. Então o Salmo 126 não tem autor ao certo. E o povo de Deus estava vivendo um contexto, irmãos. Eles tinham sido levados para uma outra terra. E estavam em outra terra. A palavra de Deus fala que eles estavam exilados. Essa palavra quer dizer deixar a sua terra e a sua pátria. E eles tinham levado cativo para a Babilônia. O povo de Deus, o povo que cria no Senhor, o povo que andava com Deus, um povo que viu sinais, prodígios e maravilhas, como no deserto. E eles haviam sido tirados da sua terra, eles haviam sido tirados da sua pátria e tinham sido levados para a Babilônia. Agora vamos pensar nos dias de hoje. Se alguém hoje pegasse você e levasse para uma outra terra, do qual você não pudesse levar a sua família, os seus pertences, o seu emprego, do qual você não pudesse levar nada, e seria um lugar que você estaria obrigatoriamente a ir. Como você se sentiria, irmãos? Porque é esse o contexto, eles foram tirados da terra deles, eles foram tirados da pátria deles. Se eu levar você para os Estados Unidos, talvez você goste. É um país rico, glória a Deus. Mas e se eu te levar para um país pobre? Será que você ia gostar? Então esse é o contexto do Salmo 126. O povo de Deus estava na Babilônia. E então Deus, com suas maravilhas, estava trazendo de volta ao povo para a sua cidade natal, para a sua pátria. Ele estava dando a eles de novo o recomeço, a oportunidade de voltar. Irmãos, não sei se você percebeu, mas não estava nada planejado. Vocês viram o louvor que a gente ouviu? Eu confio em ti, uma nova história Deus tem para mim, que Ele cresça e eu diminua. Você entende quando Deus quer falar? Ele fala, irmãos, é o mesmo Espírito. Você que está aqui, você que me ouve, você que nos assiste pela internet, irmãos, Deus está falando. Eu sou o Deus de oportunidades, de recomeços, de grandes coisas.
Ô, irmão, eu não sei como você está hoje, se você está na Babilônia, se você está chorando, se você está triste por alguma situação da sua vida, mas eu estou te falando que há um Deus que olha para esse povo que estava chorando, que estava lamentando e traz ele de volta à vida, traz ele de volta em alegria para o lugar da onde ele não deveria ter saído. Deus não está falando mais com aquele povo. Deus está falando comigo e com você. É como se Deus implodisse dentro de mim assim: filha, fala para eles que o que eu vou fazer é muito grande. Eu sou um Deus de grandes coisas. Eles têm que se mover em fé. Eles têm que se levantar. Eles têm um recomeço. Eles têm uma nova história. Ou é necessário que eles creiam e se movam em fé. Vamos então compartilhar? Nós vamos ler pausadamente um a um. Essa versão diz assim: quando o Senhor, mergulha comigo nessa mensagem, trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estavam como os que sonham. Irmãos, eles estavam como que sonham. Quando o Senhor trouxe de volta a eles, devolveu a pátria deles, devolveu a terra deles, eles não estavam acreditando. É isso que vai acontecer na minha e na sua vida. Você está entendendo? A gente vai falar assim, me belisca que eu estou sonhando, mas eu não quero acordar porque eu creio que Deus vai fazer. Aqueles que sonham, eles estavam como aqueles que sonham. Irmãos, isso é tão forte. Imagina um povo voltando para sua terra, alegremente, e estando como se fosse num sonho. Só que era real. E é isso que vai acontecer com a gente, em nome de Jesus. Se você tiver fé para crer nessa noite, você verá as grandes coisas que o Senhor vai fazer na minha e na sua vida. A gente vai viver isso. Nós vamos ficar mesmo como quem sonha. Quando falou como quem sonha, eu lembrei de um dos momentos mais importantes para mim na vida de uma mulher. É quando você tem o seu bebê. Não há emoção que pode se comparar a isso. Eu já tive muitas bênçãos, muitos momentos emocionantes. O meu casamento também foi lindo, maravilhoso. Viu, pastor? Mas quando você está gerando aquela criança, e a sua barriga está crescendo, e o seu coração está na expectativa, e você só pensa na criança. Irmãos, você não quer pensar se você está engordando, se você está feia. Eu fiquei tão feia na minha gestação, que eu falo que é para os meus filhos virem bonito. Eu fiquei feia para eles virem bonito. Meu rosto encheu de espinha. Aquelas espinhas doloridas. E a médica falava, é hormonal, é da gestação. Irmãos, meu nariz abriu. Meu pé inchou. Olha, foi só Jesus, irmãos. O cabelo, então, virou bombril. Mas valeu a pena. Porque quando eu peguei, todos os meus 2 filhos foram os mesmos sintomas. Quando eu peguei a minha bebezinha no colo, branquinha, e eu falei, ela começou a parar de chorar. Irmãos, não tem sensação melhor que essa. Quando eu olhei para o meu filhinho, a primeira coisa que eu falei é moreninho. Aí a enfermeira olhou para mim, mas ela é morena, por que ela está falando? É porque eu pedi um menino moreninho. Deus é um Deus de detalhe, irmãos. Peça mesmo. Desde solteira eu profetizava, vou ter um menino moreninho, do cabelinho preto, que vai ficar correndo para ir para cá. Pois Deus deu. Amém? Deus é um Deus de detalhes. Peça mesmo, peça com detalhes. E aí quando você pega a criança no seu colo, você que é mãe, você me entende. É um êxtase, é uma sensação, é minha.
Ai, meu Deus, virei mãe, agora eu tenho esse bebê. Você quer ir até o céu e voltar. E falar para todo mundo, é meu, é meu. Não é assim? Cadê as mães? Glória a Deus. Então é assim que nós vamos ficar, irmãos. Como quem sonha. Como quem sonha. Só que você não vai ser sonho, não. Vai ser realidade. Em nome de Jesus, receba aí. Versículo 2. Nós vamos todo o Salmo 126, versículo 2. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Irmãos, havia júbilo, havia canção, algumas tradições, a minha diz assim: a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Irmãos, eles estavam contentes demais, era uma alegria extrema, eles estavam voltando para a terra deles, com certeza, era algo que eles estavam clamando, pedindo há anos. E chegou o dia. Vai ser assim na sua vida. Esse milagre que você está gerando, quando chegar, irmão, você vai estar tão contente, você vai estar tão alegre, que você vai sair cantarolando pela casa, pela rua. Eu não estou nem aí, eu estou tão feliz que eu não quero nem saber. Eu vou exaltar o nome do meu Deus. Versículo 2 ainda. Como se dizia? Porque se dizia entre as nações, versículo 2. Porque se dizia entre quê? As nações. Gente, olha que forte isso. Não se dizia entre o bairro. Não se dizia entre a família. Mas se dizia entre as nações. Grandes coisas fez o Senhor a estes. Irmãos, as nações tiveram que se render e falar: poxa, esse povo aí, Deus é com eles. Poxa, só Deus poderia ter feito isso. Irmãos, é assim que vai ser na tua vida, em nome de Jesus. Muitos vão olhar e vai falar: foi Deus. Olha, estou surpresa. Só Deus poderia ter feito isso na vida dela. Só Deus poderia ter feito isso na vida dele. Só Deus poderia ter dado isso para ele. Só Deus poderia ter dado isso para ela. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Versículo 3. Vamos continuar? E aí eles dizem: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Olha só, as nações disseram, reconheceram, e eles disseram: grandes coisas fez o Senhor a nós, por isso estamos alegres. Irmão, você só vai faltar a agradecer. Porque a bênção vai ser tão grande, tão transbordante, irmão, que você só vai agradecer. Obrigada, Senhor, obrigada, 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 Senhor. Começa a agradecer desde hoje. Obrigado, Senhor, obrigado pelo meu milagre. Obrigado, Senhor, pela minha bênção. Obrigado por aquilo que eu sei que o Senhor vai me dar. Obrigada, obrigada, Senhor. Porque grandes coisas fez o Senhor a nós. E por isso estamos alegres. Irmãos, porque nós vivemos da palavra. Então a gente já crê que a nossa bênção já chegou. Porque quando vem a palavra de Deus, ela sempre vem contraditória com a sua situação. E o que é fé, irmãos? Eu já preguei aqui sobre isso. Fé você crê quando não tem. Fé você crê quando não tem chance alguma de acontecer. O que é fé? É o fundamento das coisas que se esperam, mas não se vê. Está tudo escuro, mas eu creio que Deus fala assim e haja luz, e houve luz. Assim como no livro de Gênesis.
Irmãos, é fé. Receba essa palavra no seu coração. Eu sei que é dias difíceis. Eu sei que é dias com neblinas, dias incertos. Mas o nosso Deus, Ele continua o mesmo. De ontem, hoje, eternamente. Ele continua com o seu povo. Como Ele fez com esse povo. Que Ele devolveu a sua terra, a sua pátria. Ele é conosco. E nós diremos, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Você vai viver, irmãos. Versículo 4, é isso? Estamos no 4. Salmo 126, versículo 4. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Irmãos, a minha diz assim, ó. Restaura-nos, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Está assim aí na sua? Irmãos, deixa eu te explicar o contexto do Neguebe. O Neguebe era um lugar de deserto. Era um lugar infrutífero. O Neguebe era um lugar sem vida. Um lugar de sequidão. Era uma região seca. Mas, repita comigo, mas, quando acontecia as chuvas fora do tempo, havia riachos que eram formados no Neguebe, e ele se tornava uma região frutífera, com vida, pronta para a colheita. Você está me entendendo hoje o que Deus está falando? Pode estar seco, pode estar deserto, sim. Pode estar escuro, sim. Mas Deus é aquele que restaura o Neguebe, restaura a minha vida, restaura a sua. E haverá chuva de Deus na minha vida e na sua vida. Em nome de Jesus. E não é só uma restauração geográfica, mas é uma restauração, meu irmão, também da presença de Deus. Porque quando o povo pede, restaura no Senhor, como as torrentes de Neguebe, eles também estão dizendo, restaura no Senhor. Traz a tua presença em nós. Dá-nos a tua vida de novo. Nos dá um recomeço. Nos dá um novo tempo. Nos traz de volta para o Senhor. Nos ajuda a te servir melhor. Nos ajuda a estar na tua casa. Nos ajuda a entender a sua palavra. Nos ajuda, Senhor, a estar mais perto de ti. E o que nós louvamos aqui? Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. É isso. Que Ele cresça, irmão. Que Ele cresça cada dia mais em mim e em você. Que onde há terra seca, haverá, irmão, riachos, águas vivas, águas que fluem para o trono de Deus, águas que te levam para mais perto de Deus, águas que te levam só para os caminhos que Deus tem para mim e para você. É também uma restauração espiritual, Neguebe significa. Irmãos, se nós queremos viver grandes coisas, uma das coisas que tem que nos acompanhar todos os dias é a presença de Deus, é a palavra de Deus. Você tem se alimentado? Você tem buscado, irmãos? Não precisa responder, responda para você mesmo. Você tem corrido? A palavra de Deus fala assim que, assim como a corça anseia por águas, o meu coração anseia por ti. A corça é um animal que tem uma pata bem fina. E ela sobe em lugares altos para buscar água. A palavra de Deus diz que
Assim como as corças anseiam por águas, e ela sobe, e ela sobe, e ela sobe em lugares altos para ter uma água fresca. Assim sou eu e você. Nós se esforçamos, nós subimos, nós vamos lá, nós oramos, nós clamamos, nós jejuamos, estamos cada dia mais subindo, 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 para estar mais perto do nosso Deus. Você me entende nessa noite? É uma caminhada, irmão, não dá para parar. Nós temos que continuar subindo e não dá para olhar para trás, porque não dá para voltar, irmão. Se você voltar, você vai cair, você vai se machucar, ou haverá, irmãos, haverá destruição se você voltar. Então você sabe o caminho certo, você sabe que você tem que continuar nos caminhos do Senhor, olhando para Ele, seguindo para Ele. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la. Então restaura-nos, Pai, como há torrentes no Negueb. Versículo 5. Versículo 5. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Irmãos, olha o que Deus está falando com a gente. Semeiam é presente, passado ou futuro? Não. Aqueles que semeiam, presente, cegarão, futuro. Olha que lindo, gente. Quando Deus me mostrou isso, eu falei, é passado e eu vou colher no futuro. Você entende? O verbo semear está no passado, está no presente. Você está semeando, você está andando, você está semeando com lágrimas. Mas você vai colher, que a minha palavra diz assim, a minha fala assim, com júbilo ceifarão, ou seja, com alegria você vai colher. Então, irmãos, hoje pode ser choro, pode ser lágrima na sua vida, como algumas vezes para nós é também. Mas a certeza é que no futuro haverá alegria. Haverá sim, um sim de Deus, haverá um basta de Deus. E quando Ele chega, ninguém pode parar, irmãos. Quando Deus manda, o diabo tem que obedecer. Nada vai parar Deus, nada segura as mãos de Deus. Ô irmãos, quando Deus diz sim, é sim. Mas também quando Deus diz não, é não. Mas continua, irmão. Continua semeando em lágrima, continua gerando o seu milagre, continua pedindo, continua clamando. Sabe meu conselho dessa noite é, continua pedindo, continua clamando, continua semeando, ainda que com lágrimas. Porque Deus, Ele tem um mistério com lágrimas. Você sabia? A palavra de Deus fala muito sobre lágrimas. Eu quero te mostrar o poder de uma lágrima. Salmo 42, 3. Eu quero te mostrar aqui no telão. O poder de uma lágrima. Oh, eles entenderam que valeu a pena chorar, irmãos. Minhas lágrimas têm sido meu alimento, de dia e de noite. Porque me questionam o tempo todo, onde está o teu Deus? Olha que forte. Irmãos, minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Por que me questiona onde está o meu Deus? Mas pode ficar preparado, que seu Deus está chegando. E com grandes coisas para fazer na tua vida. E eles vão ter que dizer, grandes coisas fez o Senhor por ela. Grandes coisas fez o Senhor por ele. Aleluia. Salmo 56, 8. Ainda falando sobre lágrimas. Tu mesmo. Olha que lindo esse versículo. Eu procurei os mais lindos que falam sobre lágrima. Tu mesmo anotaste o meu lamento. Recolhe em teus odres as minhas lágrimas. Ora, acaso não registras tudo
em teu livro. Deus recolhe as lágrimas e registra no livro. Gente, não é lindo isso? Então, irmão, se for para chorar, chora para Deus. Chora porque Ele é aquele que te consola. Ele é aquele que te conforta. Ele é aquele que junta as suas lágrimas num odre, numa taça, irmão. E Ele escreve tudo o que Ele vai fazer na sua vida no livro dele. Lindo, né? E Apocalipse 21:4, que também diz sobre lágrima, mas diz quando a gente chegar lá, estiver com Jesus. E Ele lhe enxugará dos olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem planto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. Deus está prometendo para a gente que quando chegar o dia da gente encontrar com Ele, não vai haver mais lágrima, não vai haver mais dor, não vai haver mais sentimento ruim, irmãos, porque estaremos com Ele eternamente. Mas Ele não prometeu que nós não teríamos lágrimas aqui. O próprio Senhor Jesus, na noite da sua crucificação, irmão, Ele chorou, Ele suou sangue. Então, irmãos, aqui nós teremos lágrimas, mas nós temos um Deus que nos consola, que nos conforta. Continue gerando seu milagre, ainda que seja com lágrimas. Continua, irmão. Continua, porque a palavra de Deus quer nos dizer nessa noite, para mim e para você, que ainda que nós estamos semeando com lágrimas, nós vamos colher a nossa alegria. Versículo 6. É um versículo lindo também. Aquele que parte chorando enquanto lança a semente, retornará entoando cânticos de louvor, trazendo os seus feixes. A palavra de Deus mais uma vez nos fala que ainda que você esteja triste, mas você continua andando, aos verbos, andando e chorando. Enquanto semeia, você voltará com os seus feixes. O que é feixes, pastora? Feixes é a quantidade excessiva de alguma coisa. Sabe quando a gente fala feixe de luz? É um feixe, mas feixes é mais que uma luz. São várias luzes. Então, feixes é quantidade excessiva de algo. Eu não sei o que você está pedindo, mas o que Deus está falando para mim e para você nessa noite é que vai ser a quantidade maior do que você pensa. Porque você continua andando, porque muitos param, irmão. Quando vem os dias difíceis, e nós como pastores, nós conhecemos muito mais os problemas, os desafios, os desertos. Irmãos, muitos param. E a palavra de Deus nessa noite quer nos falar que nós temos que continuar, ainda que chorando, mas andando, perseverando e semeando a semente. E a certeza é de que nós teremos voltando com a nossa colheita, com nossos feixes. Então você não pode parar, irmão. Você não pode parar, você tem que continuar. Ainda que, pastora, mas está doendo. Mas continua. Continua adorando a Deus. Continua semeando amor. Continua semeando o seu melhor no seu emprego. Continua semeando Jesus aonde quer que você vai. Porque a sua semente, ela vai germinar. E você vai voltar com a sua colheita. Continua, irmão. Continua andando, ainda que chorando, mas continua. Ah, irmãos, essa palavra é maravilhosa. Não pare de semear, irmão. Eu não digo só semente
não quero dizer só semente material. Claro que você pode semear na vida do irmão, na vida da igreja, na vida de alguém que te pede socorro, mas eu estou te falando de todos os tipos de semente. Sabe aquela pessoa que é difícil de se amar? É ela que você tem que amar. Senhor, eu estou semeando. Estou semeando amor, vou colher amor. Sabe aquela pessoa que é difícil você falar de Jesus? Ore por ela. Continua semeando. Numa oportunidade, continua falando de Jesus. Abriu uma brecha, irmão, não deixa de falar. Ai, olha, Jesus mudou a minha vida. Jesus mudou a minha história. Olha, eu me sinto tão bem na presença de Deus. Porque, irmãos, uma coisa que Deus faz quando Ele entra na nossa vida é o bem-estar que nós temos, não é verdade? É a paz que nós temos mesmo no olho do furacão. A gente tem a paz que excede todo entendimento. Então, irmãos, não deixe de semear a boa semente. Não deixe de lançar. Aquilo que é mais difícil, continua semeando. Continua semeando amor. Continua semeando, irmão, ou oração sobre a vida daquela pessoa. Continua semeando aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Semeia, irmão, porque o agricultor, ele está vendo. Eu sempre brinco com as minhas crianças, eu falo assim, ó, quem tem que ver, está vendo. E é uma coisa que traz um temor, irmãos. Eu falo para eles, ó, eu não estou aqui, eu não estou na escola, mas quem tem que ver, está vendo. E ele sabe de tudo, ele vê tudo. E é verdade para a vida do cristão. Gente, a palavra de Deus fala que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Quando eu penso nisso, me dá um temor. Ele sabe quando você levantou. Ele sabe como você foi para o seu serviço. Ele sabe como foi hoje. Ele está com você no seu caminhar. Ele está com você quando você chora. Ele está com você quando você ri. Ele está com você quando você se estressa. Ele está com você quando você grita. Ele está com você todo o tempo da sua vida. E deixa eu te lembrar, Ele mora em você. Entendeu, irmãos? Então a gente precisa ter esse temor de fazer aquilo que o Senhor quer. A gente não pode se inclinar para as coisas e a gente fazer só aquilo que nos agrada. Mas a gente tem que fazer aquilo que não agrada a nossa carne. Então aquela pessoa difícil, irmãos, que é difícil de lidar, ame, ore, semeie amor. Que o diabo quer que você fique com raiva dela, que você não olhe mais para a cara dela, que você fique bem longe dela, mas o que Deus quer é que você fique perto, que você ame, que você esteja ali, que você seja Jesus. Porque era isso que Jesus era. Ele estava no meio dos perdidos, no meio das prostitutas, no meio dos fariseus, quando acusavam ele, olha lá, foi jantar com um fariseu. Ele andava no meio daqueles que queriam a presença dele. Então não deixe de andar e semear a tua semente. Qual que é a tua semente, irmãos, desses tempos? Eu não sei, eu sei qual é a minha semente. Mas grandes coisas o Senhor vai fazer. E terminou o salmo. E ele termina dizendo assim, aquele que sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará trazendo os seus feixes. Eu acho lindo esse versículo. Mas se nós pensarmos bem, grandes coisas o Senhor já fez por nós. Você já acordou hoje? Você está bem? Ah, você pode vir na casa do Senhor? Você que me assiste, você está conseguindo assistir o culto? Está bem de saúde? Irmãos, grandes coisas o Senhor já fez por nós. Se a gente for olhar perto de outras pessoas que perderam seus entes queridos, que houve tragédia, a gente já está vivendo grandes coisas.
Você comeu hoje? Você tem o seu emprego? Já é grandes coisas, porque muitos perderam o seu emprego. Muitos estão desesperados e não têm nenhuma esperança de vida. Mas o Senhor, Ele tem cuidado de nós. Você pode nesse momento agradecer pela sua casa, pela sua família, pelos seus bens, irmãos, por tudo que você possui. Sabe, nós temos que ter o coração grato. Agradeça pela sua família, porque você tem um lar, porque você tem uma cama, porque você tem alimento, porque você tem vestimenta. Oh, irmão, agradeça. Ai, eu tenho muito mais do que eu precisava, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado do seu povo. O Senhor tem cuidado de nós. Sim, Pai, ouves muitos testemunhos, mas o Senhor livrou o seu povo, Pai. O Senhor está no meio de nós. O Senhor está conosco. Oh, aleluias. Muito obrigado, Deus, pelo seu cuidado e pelo seu amor. Aleluias. E eu quero te perguntar nessa noite, qual é a maior grande coisa que você quer viver? Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos.